Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai instalar o Postgre aqui. E daí eu vou fazer o seguinte, eu vou simular como se você estivesse começando do zero, no caso aqui. Não vou criar um servidor, vou redirecionar um domínio, vou fazer um monte de coisa aqui. Vou configurar SSL para a gente acessar o nosso servidor Postgre fora da nossa rede, né, no caso, fora da rede local dele, no caso aqui, né. Então eu vou tentar deixar os timestamps aí embaixo para você ir para onde você quiser nesse vídeo aqui, beleza? Porque provavelmente eu acho que vai ser um vídeo meio longo, beleza? Então vou fazer o seguinte, ó, como eu te falei, eu vou simular como se você estivesse criando um servidor Postgre do zero no servidor online ou em qualquer lugar ou na sua máquina, não onde você quiser. Mas eu vou começar do zero. Como eu vou começar do zero, eu vou criar aqui uma instância VM aqui na Google Cloud Platform para a gente ter um feeling de um negócio mais assim real, né, no caso, um servidor online mesmo. Mas você pode seguir esse tutorial no seu computador, ou numa máquina virtual, ou na onde você quiser, beleza? Ou em um servidor também, como você quiser fazer, beleza? Como eu te falei, você vai poder clicar nos timestamps aí e ir para qualquer parte desse vídeo. Então, nesse momento, a gente está criando um servidor aqui na Google Cloud Platform. Poderia ser qualquer plataforma e poderia também ser uma máquina virtual, ou poderia também ser o seu computador, beleza? Eu vou chamar essa máquina virtual de Postgres. Aliás, PostgreSQL, né? Vou colocar aqui na região São Paulo, aqui, não vou mexer em nada aqui. Eu vou precisar de uma máquina bem pequenininha, bem fraquinha aqui no caso. Então vou colocar esse micro aqui, que é um computador com um CPU e 614 GB de memória. Isso deve dar $6 ao mês, no caso aqui, né? Com essa configuração. E daí a gente vai configurar outras coisas aqui. Eu vou utilizar o servidor Ubuntu, beleza? Então aqui eu vou alterar essa ISO aqui e vou escolher o Ubuntu. E no Ubuntu aqui eu vou escolher a versão 20.04 LTS, beleza? Tem outras versões aqui, tem a Minimal. Eu vou escolher essa daqui porque já deve vir algumas coisas prontas aqui pra gente. O disco permanente, eu vou deixar esse aqui mesmo. Se você quiser trocar, você pode, mas vai mudar o preço lá que você estava vendo, beleza? Então, vou selecionar este disco aqui mesmo. Aqui embaixo eu vou permitir tráfego na porta HTTP e permitir tráfego na porta HTTPS, no caso aqui, que são as portas 80 e a porta 443. Mas a gente não vai ter necessidade disso aqui, tá? Eu só estou liberando porque eu vou redirecionar um domínio para o IP que a Google vai gerar aqui para mim. E daí, se eu quiser colocar algum servidor, alguma coisa aqui dentro, já está pronto. Aí eu não preciso criar essas regras de firewall na mão aqui, beleza? E aí eu vou clicar em criar aqui. E daí ele vai criar aqui essa máquina, ele vai gerar um IP temporário. A gente vai modificar esse IP temporário para estático aqui. Uma outra coisa que eu acho que é importante você saber, eu estou numa outra máquina virtual, então eu não vou utilizar o meu computador aqui que você está vendo, vou utilizar essa máquina virtual que também está limpa, beleza? Para a gente, como eu te falei, ter um feeling aqui no caso de um negócio sendo criado do zero aqui. Beleza, voltando aqui, ele ainda está criando a minha máquina aqui, então não tenho muito o que fazer. Eu vou voltar na minha máquina virtual. Eu vou precisar de uma chave SSH para eu acessar esse servidor aqui pela máquina virtual aqui. Beleza? Então como é que eu vou fazer isso? É bem simples, na verdade. No Windows também eu acho que já tem todos esses comandos que eu vou digitar aqui, eu acho que funcionam em todos os sistemas. Eu estou utilizando, como você está vendo, o Ubuntu, mas se você estiver utilizando outros sistemas, convém você pesquisar aí no caso, beleza? Aqui eu vou digitar SSH, demorou para aparecer aqui, SSH Keygem. Eu acho que nem tem isso aqui, tem? Tem sim. Então eu digitei SSH Keygem. Aqui ele está me falando, olha, ele vai criar esse arquivo neste local aqui, beleza? Então eu vou ter que acessar isso aqui depois, ó. ID _RSA, beleza? Daria para você mudar esse caminho, mas como eu só vou ter essa chave aqui no caso, não tem necessidade disso, beleza? Então vou dar OK, aqui ele está me pedindo uma senha aqui, eu vou deixar em branco, porque eu não vou querer senha na chave aqui no caso, eu vou dar OK. Beleza, se você observar agora,
na sua pasta SSH, você tem dois arquivos. O ID RSA, que é a sua chave, e o ID rsa.pub, que é a sua chave pública. A gente precisa do acesso nessa chave pública aqui, para a gente colocar lá no servidor da Google. Então, vou dar um cat ID rsa.pub. Eita! Ah, tô dentro de SSH, desculpa. ID rsa.pub. Então, é essa chave aqui que eu vou colocar lá no servidor da Google, beleza? Você não mostra essa chave para ninguém, como eu estou te fazendo aqui. Essa chave é sua, é privada, e quem tiver acesso a essa chave também vai ter acesso ao seu servidor, beleza? Essa máquina virtual vai ser destruída depois, inclusive o servidor que eu estou criando na Google Platform. Então, não tem importância eu te mostrar, mas você não vai mostrar isso para ninguém. Beleza, voltando aqui, onde que está o meu Google, tá aqui, ó, o servidor já foi criado com esse IP aqui. E daí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, no cantinho, vou vir em metadados. Para cada serviço de cloud, aqui no caso vai ser de uma maneira. Aqui na Google Cloud Platform é dessa maneira aqui, beleza? Então eu vou vir aqui em metadados. Daí eu vou clicar aqui em chaves SSH, no caso aqui. Eu não vou fazer aqui, no caso, no vídeo. Mas você pode clicar aqui em chaves SSH e daí você clica em editar e adiciona essa nova chave, que é essa chave que eu acabei de copiar aqui, beleza? Que é essa chave aqui. E daí você vai ter acesso ao servidor a partir dessa máquina aqui, beleza? Então, voltando aqui, eu vou fazer e daí a gente já continua. Então, feito aqui, eu adicionei a chave SSH aqui já. Então, novamente, só repetindo para você, eu copiei essa chave que eu gerei aqui nessa máquina virtual, daí eu vi aqui em metadados, chave SSH e adicionei essa chave lá. Provavelmente você vai ter que clicar em editar e adicionar um novo item. Daí você adiciona o que você copiou aqui, exatamente isso aqui. Beleza? Feito isso aqui, agora se a gente voltar no nosso servidor, deixa eu voltar aqui em instâncias VM, a gente vai ter acesso ao nosso servidor a partir deste IP aqui, beleza? Então, se eu pegar, e o Google também deve ter gerado um usuário também para você utilizar. Então, ele vai estar do lado do nome da chave lá, o seu usuário, beleza? Então, se eu copiar esse endereço aqui e vir aqui na minha máquina virtual, em teoria, se eu fizer SSH, o meu usuário aqui é Luiz Otávio, o IP, ele já deve conectar. Aqui ele está me perguntando, ó, ele vai colocar isso aqui nos non-hosts. Isso aqui só vai acontecer uma vez, tá? Aí você dá yes. E daí, se tiver tudo correto, como está aqui, você vai entrar no seu servidor. Então percebe que aqui, nesse local, eu estou na minha máquina virtual. Aqui eu estou dentro do servidor. Então agora a gente já pode fazer as coisas aqui. Então sudo apt update para atualizar o servidor aqui no caso. Para atualizar as listas aqui, depois a gente vai dar um upgrade para atualizar os pacotes do servidor. Então isso aqui deve levar um tempinho e eu vou digitar aqui, ó, o segundo aqui, sudo apt upgrade. E para ele não me confirmar, eu vou dar um "-y" aqui no caso. Então ele vai baixar um monte de coisa aqui e vai atualizar essa máquina. E daí a gente já continua. Depois que terminar aqui a atualização, como terminou aqui, você dá um sudo reboot só para reiniciar o servidor aqui e aguarda ele voltar para ver se está tudo ok para a gente continuar a instalação do PostgreSQL, tá? E daí você vai tentar conectar de novo, só que como ele está rebootando, ele deve demorar um pouquinho. Por exemplo, deixa eu tentar aqui só para você ver o que pode acontecer. Ó. Agora ele está tentando conectar na máquina e não vai conseguir porque ela está rebootando, você está vendo? Ó? Conexão recusada. E daí você vai tentando aqui, quando ela voltar, a gente continua aqui. Beleza, ó, a máquina voltou, então agora a gente já está pronto. A gente não tem nenhuma atualização para fazer, você está vendo aqui. Agora a gente pode começar a instalar o PostgreSQL aqui mesmo. Então, para a gente instalar, eu já deixei pronto aqui, deixa eu abrir aqui para a gente. Eu já deixei pronto aqui este GIST aqui. Beleza? Então, o que você iria fazer aqui no caso seria atualizar os seus pacotes, fazer o upgrade dos pacotes, e daí a gente começa a instalação nessa linha 6 aqui, beleza? Esse tutorial vai ter partes muito simples e partes mais avançadas, no caso aqui.
E daí, essa aqui é a parte simples, né? Que é simplesmente instalar o PostgRE. Então, vou copiar essa linha aqui inteira. Ó, você vê que essa linha aqui é bem grande. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou clicar aqui nesse GIST aqui. No caso, ele está secreto aqui, não sei porquê. Acho que eu esqueci de liberar isso aqui para o público. Mas eu vou deixar público e vou deixar esse link aqui para você acessar. Beleza? E eu vou acessar esse arquivo RAW aqui, porque fica mais fácil para eu ficar copiando aqui, ó. Beleza, então eu vou copiar essa linha aqui. Na verdade, eu poderia copiar tudo de uma vez e fazer, mas eu vou fazer uma a uma. Então, eu vou copiar essa linha para eu adicionar aqui o repositório no Ubuntu. E depois eu vou atualizar os pacotes, vou fazer tudo com você aqui. Adicionei, voltando lá no nosso GIST, eu vou adicionar essa chave aqui no caso. Voltando aqui. Deixa eu ver onde que eu estava aqui, desculpa. Beleza? Vamos adicionar essa chave, você vai ver um okzinho aqui, beleza? Agora a gente pode atualizar os pacotes e depois a gente pode instalar duas coisas, se a gente quiser, mas a gente não vai ter necessidade. A gente poderia instalar o pgadmin, aqui no caso, e a gente pode instalar o PostgRE na versão que a gente quiser. Eu vou utilizar a versão 13 aqui. Beleza? O pgadmin eu não vou instalar no servidor, seria na minha máquina cliente se eu fosse instalar, mas deixa isso para depois um pouquinho. Então aqui eu vou atualizar os pacotes, no caso aqui. E daí, por fim, eu posso, depois que terminar a atualização ali, eu posso instalar o PostgRE 13 aqui. Então voltando aqui, eu vou instalar o PostgRE 13 aqui. Beleza? E o PostgRE é meio grande aqui no caso, então eu não sei se isso aqui... parece que não vai demorar nada não, então ele já vai instalar isso aqui no servidor. E aí, veja bem, eu estou dentro do servidor aqui, tá? Não estou rodando esses comandos na máquina aqui, não. Estou rodando isso dentro lá do servidor. Daí, terminado aqui, a gente pode... Eu acho que vai terminar agora, né? A gente pode ver se foi instalado, ó, psql version, no caso aqui, a gente vê que a gente tem o PostgRE 13 instalado aqui na nossa máquina. E agora, a gente precisa configurar algumas coisas aqui no PostgRE. Eu já deixei aqui um monte de coisa aqui para você nesse GIST aqui mesmo. Então, por exemplo, para você checar a versão, para você liberar conexões externas, a gente vai fazer isso aqui, eu vou te explicar aqui ao longo da sessão. Algumas SQLs aqui já padrão, por exemplo, para você alterar a senha do usuário padrão do PostgRE, que é o PostgRE mesmo, para você criar o seu próprio usuário, para você criar a sua base de dados e dar permissão para esse usuário na sua base de dados. Enfim, tem várias coisas aqui, mas não é esse o ponto que eu quero fazer aqui. O que eu quero fazer é deixar só o PostgRE pronto, e daí depois... Provavelmente em próximos tutoriais a gente fala sobre SQL em si aqui mesmo. Só que o que eu quero fazer é isso aqui, ó. Eu quero alterar a senha do usuário padrão do PostgRE. Eu quero colocar uma senha forte no usuário padrão do PostgRE. Então o que eu vou fazer? Eu vou acessar o PostgRE, eu vou dar sudo -o PostgRE, aqui no caso, e vou digitar psql. Beleza? É PostgRE aqui no caso. Beleza, agora ele acessou aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa consulta aqui, essa query, aqui no caso, e essa query, o que ela está fazendo? Ela está alterando o usuário PostgRE com a senha tal, certo? E aí a senha, você coloca a senha que você quiser aí. Eu vou colocar aqui, ó, minha senha forte. Só para eu lembrar, tá? Você não vai colocar essa senha, você vai realmente colocar uma senha forte aqui. Aqui eu estou colocando essa senha para eu lembrar depois, porque eu vou utilizar esse usuário aqui mesmo. E aí, como eu te expliquei anteriormente, aqui tem uma maneira de você criar um usuário, uma base de dados e dar permissão para esse usuário nessa base de dados para você utilizar esse usuário e não o usuário PostgRE aqui. Mas eu vou utilizar esse usuário aqui mesmo porque acho mais simples aqui no caso para a gente. Beleza? Então, eu vou alterar, você está vendo aqui Alter Role, porque a senha do usuário foi alterado, e aí a gente está pronto aqui com isso já. Agora, eu quero ter acesso ao PostgRE fora dessa máquina aqui. E isso é uma coisa bem sensível, por isso a gente vai configurar posteriormente certificados SSL
autoassinados, né? Self-signed, no caso aqui. Ou seja, a gente mesmo vai gerar os nossos certificados. Num cenário real, você teria certificados mesmo, que você paga para alguma autoridade para gerar o certificado. Esse certificado garante que quem tem esse certificado é realmente quem ele está falando que é, no caso aqui. A gente já fala sobre isso aqui, mas é basicamente isso. Então, eu vou dar um /Q para sair daqui, no caso. E daí, eu vou fazer essa configuração no PostgreSQL. Então, eu vou digitar sudo nano, no caso aqui. Eu acho que eu tenho um nano aqui. Tem. Beleza, então sudo nano /etc /postgre, se eu não me engano, /13, que é a versão que a gente está, /main, e aí /postgre.conf, beleza? Eu vou tentar criar um outro GIST com esses comandos aqui, que não tem aqui. Eu acho que tem sim, no caso aqui, deixa eu ver. Eu deixei aqui os comandos, mas eu vou tentar criar um outro GIST aqui, no caso, explicando melhor isso aqui que a gente está fazendo, beleza? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou acessar esse arquivo de configuração e eu vou dar um Ctrl W no nano para pesquisar e vou digitar listen. E eu vou perceber que essa linha listen está comentada. Por quê? Por questão de segurança. Ou seja, esse servidor ele só pode ser acessado na máquina em que ele está. Então, isso é super seguro, beleza? Só que, como eu quero acesso ao PostgreSQL fora dessa máquina, fora desse servidor, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou descomentar essa linha e aqui na onde está localhost, eu vou colocar um asterisco aqui, beleza? Isso significa que o meu servidor vai aceitar conexões de qualquer rede, né, no caso, que chegar aqui nele, beleza? Então, fazendo isso aqui, eu vou dar um salvar, beleza? E daí eu vou acessar um outro arquivo na mesma pasta, que chama pghba.conf, beleza? Nesse arquivo aqui, você vai liberar quais EPs, quais redes que você quer dar acesso ao seu PostgreSQL aqui. Beleza? Deixa eu ver aqui, eu acho que ele não acabou o arquivo. O meu servidor estava meio travado aqui, agora ele desceu demais aqui, beleza? Mas aqui o que você vai fazer? Você vai colocar a conexão, isso daqui, deixa eu subir aqui para você ver. Aqui em cima tem mais ou menos um exemplo aqui, lá embaixo também tem esse exemplo. Então aqui você vai colocar o tipo da conexão que você está fazendo, qual a base de dados que vai ser possível acessar, qual que é o usuário, qual que é o método de conexão e quais são as opções aqui, beleza? Então, descendo aqui, a gente pode seguir esse exemplo aqui, no caso. Isso é meio inseguro o que eu vou fazer aqui, tá? E já eu te explico quando a gente for falar de SSL. Mas aqui, eu vou só colocar um comentário aqui, falando que isso aqui são minhas configurações. E aqui eu vou colocar o acesso ao seguinte. Eu vou liberar host, beleza? Eu vou falar que todos os hosts, no caso, aqui é a base de dados, né? No caso, aqui, se você olhar aqui em cima, é o tipo, então eu estou falando host. Qual que é a base de dados? Eu vou falar todas, no caso aqui. Qual que é o usuário? Eu vou falar todos. Quais são os endereços? Aqui pode ser all, no caso, ou então você pode também colocar 0. Aqui eu estou sem um lock aqui, deixa eu cancelar. 0.0.0.0/0. Isso significa todas as redes do mundo, né, no caso. E daí, todas as redes IPv4, né? E daí aqui eu vou seguir o padrão ali e vou deixar MD5. Novamente, isso aqui que eu estou fazendo é inseguro. Quando a gente for falar de SSL, eu vou te explicar como resolver e como remover isso aqui. Mas agora, neste momento, eu só quero acesso ao servidor fora do servidor. Então, vou dar um salvar aqui no caso. Vou dar um Ctrl X para sair daqui e vou falar sudo systemctl restart postgre. Acho que é PostgreSQL, beleza. Então, PostgreSQL. Beleza, feito aqui, em teoria, a gente já tem acesso a esse servidor fora desse servidor, mas a gente ainda não vai ter. Mas já a gente corrige isso aqui. Uma outra coisa que eu quero fazer é o seguinte. Para você acessar o PostgreSQL fora do PostgreSQL, você precisa de algum cliente. Pode ser o PSQL, né, no caso, pode ser o pgadmin, que a gente falou. Pode ser também um que eu gosto bastante, que é o TheBeaver, e eu vou utilizar ele aqui. Então, eu deixei aqui aberto aqui pra gente,
Debeaver para o Ubuntu, porque eu estou no Ubuntu, mas o Debeaver tem para todos os sistemas, se eu não me engano. Então você pode instalar ele no Windows ou em qualquer lugar aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir na minha máquina virtual. Aqui agora eu vou mexer na máquina local. Então eu vou abrir uma nova guia de terminal e vou mexer na minha máquina local aqui, tá? Então eu posso falar sudo, acho que o comando é debeaver cs, se eu não me engano. É isso aqui. Você pode copiar o comando aqui no Snap, ó. Vou copiar esse comando aqui. Vou vir aqui, vou cancelar isso aqui e vou colar esse comando, ó. Então sudo snap install debeaver ce, beleza? E uma outra coisa que eu quero fazer aqui também, só como exemplo, se você não quiser utilizar o Debeaver, eu vou instalar também o pgadmin aqui nessa máquina aqui. Então, para a gente instalar o pgadmin, a mesma coisa que a gente já fez anteriormente. Então, eu posso vir na minha máquina e fazer isso aqui, ó, copiar o repositório, copiar isso aqui, e ao invés de instalar o PostGrid, no caso, que eu vou querer também instalar ele, mas ao invés de instalar ele, eu vou instalar o pgadmin aqui. Então, vou copiar isso aqui, ó. Vou vir na minha máquina virtual, vou abrir uma nova guia de terminal. Eu vou deixar ele terminar aqui no caso e a gente já instala aqui também. Terminada aqui a instalação do Debeaver, eu vou instalar também o pgadmin. Então eu vou colar aquele comando lá, que a gente já fez isso aqui lá no servidor, agora eu vou fazer isso aqui nessa máquina aqui no caso. Então voltando aqui, eu vou colar isso daqui. Você vai ver um OK ali, como a gente já fez também. E daí eu vou dar um sudo apt update, sudo apt install pgadmin. Como isso vai levar um tempinho, eu vou pausar e quando já tiver instalado eu já volto aqui. Então eu vou colar isso aqui e aí depois eu vou executar aquele comando e já volto com ele instalado. Terminado aqui, então eu tenho agora o Debeaver instalado aqui e eu tenho o pgadmin. Eu vou instalar também o PostGrid nessa máquina aqui local. Assim a gente tem acesso a várias coisas. Por exemplo, a gente pode acessar o PSQL aqui nessa máquina aqui mesmo, local. Tá? Então para isso, a mesma coisa. Eu vou pegar esse comando aqui, vou copiar, vou instalar e depois eu vou desativar o PostGrid porque eu não quero o PostGrid server aqui nessa máquina. Aliás, posso querer para fazer algum teste, então vou instalar ele, só que eu vou desativar a inicialização automática dele aqui. Então vamos deixar ele instalar aqui. Então agora a gente tem o PostGrid instalado aqui nessa máquina também, isso quer dizer que a gente pode fazer também PSQL aqui, version, ou a gente tem o servidor aqui, né? Se você não quiser que ele inicie com a máquina, você pode dar um sudo, eu não me lembro exatamente o comando, mas a gente já testa aqui. Sudo system ctl, se eu não me engano é disable PostgreSQL service, no caso. Beleza, então é isso aqui. Então agora ele não vai iniciar com a máquina. Se ele tiver iniciado, você pode também digitar sudo system ctl stop PostgreSQL, beleza? E aí ele para o serviço aqui, beleza? Então a gente tem 3 clientes aqui para a gente acessar o PostGrid nessa máquina. A gente tem o PSQL, no caso. A gente tem o Debeaver, que deve estar por aqui. Deixa eu abrir para você ver. Debeaver. E a gente tem o pgadmin também para a gente acessar aquela máquina lá. Então aqui está abrindo o Debeaver. Deixa eu colocar para abrir o pgadmin. E eu vou te mostrar aqui como é que ele funciona. Beleza? E daí você pode acessar como você quiser. Por linha de comando, pelo pgadmin ou pelo Debeaver aqui, beleza? Deixa ele terminar de abrir aqui e a gente já configura eles aqui. Beleza, eles estão abertos aqui, ó. No pgadmin, ele está me pedindo uma senha master. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui no caso, só para configurar essa senha aqui, porque ele vai te pedir quando você abrir ele. E aqui no Debeaver, no caso, ele está me perguntando se eu quero criar uma database sample aqui no caso. Eu não quero criar isso aqui porque eu já estou acostumado a mexer com ele aqui. Mas para a gente criar uma conexão aqui no Debeaver, ele já abriu de cara isso aqui para mim. Eu vou selecionar a base de dados que eu quero. Por exemplo, eu gosto bastante dele porque ele funciona com muitas bases de dados aqui. Beleza? Mas aqui, ó, eu vou selecionar o Postgre, vou dar um seguinte aqui no caso. Aqui, ele está me pedindo para instalar o driver do PostgreSQL aqui, beleza? Não tem como eu fazer essa conexão sem fazer essa instalação. Então, eu vou ter que dar esse download aqui, beleza? Aqui, ó, ele quer o meu host, qual que é a base de dados que eu quero conectar, o usuário e a senha, beleza? Esse é o básico para você conectar aqui no Postgre. Eu não me lembro qual que era o IP e eu vou redirecionar um domínio para cá também, por isso que eu estou com a Cloudflare aberta ali.
Beleza? Eu vou copiar esse IP, eu vou voltar aqui e aqui no host eu vou colocar esse IP. A gente ainda não vai conseguir fazer essa conexão, já já eu te explico por quê. Mas aqui na base de dados, posso deixar nenhuma base de dados e eu vou dar aqui no PostgreSQL Show All Databases. E daí aqui, no username, eu vou deixar PostgreSQL, que é o usuário que eu vou utilizar, e minha senha forte, lembra? Forte, no caso aqui. Beleza? Se eu der terminar aqui, em teoria, era para ele já conectar aqui no caso. Ó. Se eu der 2 cliques aqui, eu acho que ele não ia conectar sozinho. Mas ele conectou. Interessante porque ele já conectou aqui na minha base de dados lá no servidor. Deixa eu tentar criar uma base de dados aqui. Ó. Vou vir em criar aqui no caso, banco de dados, teste. Só para ver se ele vai criar. Ele criou a base de dados, então é interessante. Só que eu ia te falar que eu estava te falando que a gente não ia conseguir conectar porque eu achei que o Google ia estar com o firewall bloqueado aqui. E aparentemente ele não tá. Só que eu acho que é porque eu já fiz essa configuração antes. Então vamos voltar no nosso servidor, aqui no caso. Se você não tiver um servidor, você não precisa fazer isso. Mas se você tiver um servidor, olha isso que eu vou te explicar aqui. Ó. Aqui na Google Cloud Platform, eu vou vir aqui vou clicar aqui no cantinho, vou vir em ver detalhes de rede aqui. Beleza? E aí, como eu estou te falando, eu acho que isso só aconteceu porque eu já tinha liberado a porta aqui. Mas eu vou fazer com você o que pode acontecer se você tiver com o firewall bloqueado. Então, primeira coisa, eu vou vir em endereços IP externos, aqui no caso, e o meu IP está temporário aqui. Isso quer dizer que ele pode mudar se eu desligar essa máquina e reiniciar ela depois de um tempo. Então, vou colocar IP estático aqui, onde está temporário, vou colocar PostgreSQL aqui no nome, e vou dar reservar. Isso vai fazer com que esse IP fique estático, ele nunca vai mudar agora nessa máquina, beleza? Além disso, esse IP agora está estático, você está vendo aqui, eu vou vir em Firewall, e aí eu já criei, por isso que eu consegui conectar, eu já criei essa regra de Firewall. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir essa regra, que eu já tinha criado anteriormente, então por isso que eu consegui acessar. E daí você vai entender o que vai acontecer com você se você tiver um firewall bloqueando a sua conexão. Vou esperar uns minutinhos só para essa regra ser aplicada, né, ser propagada, e daí eu já te mostro. Então beleza, eu esperei uns minutinhos aqui só para essa regra propagar, para a gente ter certeza que vai acontecer o que eu estou te falando. Eu vou desconectar aqui e vou tentar de novo conectar. Agora você vai ver que ele vai ficar carregando e não vai conseguir carregar o servidor. Em algum momento ele vai dar um erro aqui qualquer. Não me lembro qual era o erro, mas provavelmente ele vai te informar, olha, não consegui acessar esse host aí no caso. Beleza? Por quê? Porque a gente não tem essa porta aberta no nosso servidor. Então a gente precisa, tentativa de conexão falhou, no caso. E aí só isso mesmo. Então é por isso, a gente tem que liberar essa regra aqui no servidor. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma regra de firewall, no caso aqui, onde eu estava mesmo. Posso colocar o nome que eu quiser, mas geralmente é o nome do serviço que eu vou utilizar. Então é PostgreSQL, aqui no caso. Aqui não vou ativar esses registros, a rede pode ser default, ou pode ser default mesmo, não tem outra aqui no caso. A regra é de entrada, porque é de conexão que está entrando no seu servidor. Qual que é a ação? Permitir, no caso, porque eu quero liberar essa porta aqui, no caso. E daí você pode utilizar tags de destino específicas ou todas as instâncias de rede. Eu vou liberar em todas as instâncias de rede. E qual endereço IP que eu vou liberar aqui? E aí é importante, como você está trabalhando com o servidor online, é interessante que você só permita os IPs que você sabe que devem se conectar ao seu servidor PostgreSQL, beleza? Nesse caso em específico, o que eu vou fazer é liberar todas as redes. Isso não é interessante, beleza? Para liberar todas as redes, eu digito 0.0.0.0/0. Isso significa todas as redes, beleza? Se você tiver uma rede específica, você pode digitar 192, por exemplo, vamos pegar a rede 192.168.0.0/24. Essa é a rede, no caso, que significa todos os IPs de 1 a 255 aqui, a 254, né, no caso, Então, todos os IPs 192, 168, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 255 lá, podem acessar isso aqui.
E, ou você pode também querer liberar um IP só. Por exemplo, o seu IP fixo, você pode ir na internet, perguntar meu IP aqui no caso, e pegar o seu IP, e daí você liberaria aqui só o seu IP. Se o seu IP fosse 192.168.0.1, você colocaria um barra, ou o IP, assim, também funciona, ou 192.168.0.1 barra 32 também. Isso significa só o seu IP aqui. Beleza? Mas aqui, como eu te falei, eu vou liberar para 0.0.0.0 barra 0. Beleza? Todas as redes podem acessar esse servidor aqui. E daí, qual que é a porta do PostgreSQL? A porta é 5432. Beleza? É uma porta muito fácil de lembrar aqui. Então, eu vou liberar a porta TCP 5432. E daí eu vou criar a regra, ele vai demorar um pouquinho para aplicar essa regra. Então, você espera alguns minutinhos até que essa regra seja aplicada aqui. Eu esperei uns minutinhos aqui, só para garantir que a regra estava aplicada, e agora a gente pode tentar fazer a conexão aqui, beleza? Então a gente fez a conexão com o TheBeaver, beleza? E daí você pode fazer o que você quiser, criar a base de dados, criar a tabela, pesquisar, consultar dados, o que você quiser aqui. Eu vou fazer essa mesma conexão agora com o pgadmin. Então aqui no pgadmin, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em Service, Create Server, beleza? E daí, aqui dentro de Server, eu vou colocar um nome aqui qualquer. Por exemplo, por IP. Só porque eu sei que é por IP que eu vou acessar esse servidor. E aí, aqui na conexão, eu vou digitar o IP lá do servidor, que eu não sei qual que é aqui agora. Então, eu vou voltar aqui no meu instâncias VM aqui e vou pegar aquele IP ali. Vou pegar esse IP. E aí, eu vou voltar lá na máquina, vou colocar o IP aqui. A porta está certa aqui, 5432. A base de dados eu não vou mexer, o usuário é esse mesmo e a senha é minha senha forte, beleza? A gente vai depois mexer nessas configurações de SSL aqui, mas agora eu só quero conectar o servidor. Então vou dar um save, daí ele já abriu aqui no caso, ó, você pode ver as bases de dados aqui que a gente criou, esse teste aqui, ó, que interessante. Se eu apagar essa base de dados, acho que eu não vou conseguir dropar essa base de dados aqui porque tem gente conectada nela. É verdade. Então não vou fazer isso, mas eu vou criar uma nova base de dados, só para você ver aqui, ó. Vou dar um Create Database, vou colocar test2 aqui, ou test2. Beleza? Vou dar um Save. E daí tá aqui criada a minha test2. Se eu voltar no TheBeaver e der um F5 aqui no caso, ó, ele já pegou essa base de dados aqui, test2, beleza? Então a gente viu duas maneiras de conectar aqui no seu PostgreSQL. Uma outra maneira que você pode se conectar, como a gente instalou o PostgreSQL nessa máquina aqui, a gente também pode se conectar pelo PSQL. Então a gente pode digitar PSQL, se eu não me engano, menos o PostgreSQL, no caso aqui, Postgres, né, no caso, e menos H, né, o host, aquele host lá daquele servidor. Eu vou dar um Enter, ele vai pedir minha senha, eu vou dar um minha senha forte. Beleza? E daí eu estou conectado lá naquele servidor. E é interessante, aquele servidor que a gente instalou lá no Ubuntu, ele já vem com SSL configurado. Isso quer dizer que a conexão já é criptografada aqui no caso por padrão. Beleza? Só que a gente não está verificando se o servidor é realmente o servidor correto. E a gente não está verificando também se o cliente é o cliente correto para conectar. Isso quer dizer que pode, em algum momento, existir alguém no meio da sua conexão entre o seu computador e o servidor que poderia estar fazendo alguma coisa maliciosa. Por exemplo, suponha que você está passando dados aqui da sua máquina lá para o seu servidor, no caso. Se tiver alguém no meio do caminho que fingir ser o seu servidor e o seu computador aceitar essa conexão, você vai começar a passar dados, no caso, para esse servidor da pessoa maliciosa. Beleza? Então, para garantir que a gente não tenha esse tipo de problema, se a sua rede for segura, você tem certeza, olha, minha rede é segura, eu não... ninguém vai estar no meio da rede, que é meio impossível de falar, né? Mas ninguém vai estar no meio da minha rede entre o meu computador e o meu servidor coletando dados da minha conexão. Então, se você
conseguir garantir que a sua rede é segura, você não precisa fazer nenhuma configuração. Termina aqui a sua configuração. Agora, se você quiser dar um passo além, você pode configurar certificados SSL para o servidor e para o computador que vai conectar ao servidor. E assim a gente garante que o servidor tem uma conexão criptografada, o cliente tem uma conexão criptografada e os dois só conversem um com o outro, porque o servidor será garantido que é aquele servidor e o cliente também será garantido que é aquele cliente. Então essa conexão vai ser criptografada entre os dois e só os dois podem conversar. Então a partir de agora a gente vai passar a fazer a configuração dos certificados SSL. Eu vou fazer um certificado autoassinado aqui. Isso quer dizer que eu não vou comprar um certificado, no caso. Beleza? Eu não vou ir em alguma autoridade pagar esse certificado para que eles assinem falando, olha, esse servidor é realmente esse servidor e esse cliente é realmente esse cliente. Eu não vou fazer isso, mas num cenário real é ideal que você tenha um certificado com alguma autoridade, beleza? Porque aí tanto o cliente como o servidor podem verificar esse certificado por essa autoridade aí, beleza? Mas eu vou fazer, como eu estou te falando, um certificado autoassinado aqui. Isso quer dizer que a gente não precisa pagar nada para ninguém, a gente não precisa fazer essa configuração. A gente não precisa gastar nada com isso. Isso vai funcionar quando você tiver poucas conexões. Por exemplo, quando você tiver você mesmo só conectando ao servidor, ou você em algum outro desenvolvedor conectando ao servidor, isso vai funcionar perfeitamente, beleza? Sem problema algum. Mas, como eu te falei, se for alguma coisa mais séria, maior, é interessante que você tenha esse certificado de alguma autoridade, beleza? Então, para a gente começar aqui, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de utilizar o IP, para eu ter que ficar lembrando o IP aqui, qual que é toda vez, eu vou fazer o seguinte. Eu vou redirecionar um trecho do meu domínio aqui para esse IP aqui. Eu vou redirecionar, por exemplo, o domínio postgresql.otaviomiranda.com.br para este IP aqui. Para isso, eu tenho que pegar esse IP, daí eu tenho que ir no meu host, onde está o meu domínio, e aí eu vou nas configurações de DNS, vou criar um registro A, vou apontar para PostgreSQL, nesse registro A, e vou apontar esse PostgreSQL para o IP, beleza? O meu domínio está na Cloudflare, não é bem simples de fazer isso, mas para cada host é de uma maneira aqui. Então eu vou fazer essa configuração, novamente, é um registro A que aponta para esse IP aqui, que aponta o PostgreSQL do seu domínio para este IP aqui, e aí a gente já vai ter essa configuração, beleza? Eu vou fazer a configuração e a gente já testa aqui. Então, beleza, eu fiz a configuração do domínio, novamente, não faz sentido eu te mostrar isso num lugar só, porque cada um é de uma maneira, e daí a gente pode testar, por exemplo, daqui dessa máquina virtual, se eu pingar postgresql.otaviomiranda.com.br -n, eu vou ver que ele vai redirecionar para exatamente aquele IP que eu queria ali, beleza? Então, basicamente isso que eu queria fazer aqui. Então agora, eu tendo um domínio, eu tenho algumas configurações que eu já deixei pronta aqui, eu vou deixar num guichê para você também, que vai ser isso daqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Ó. Então aqui no meu VS Code, ó, eu deixei aqui os tutoriais, que é a documentação oficial do Postgre, mais um tutorial detalhando aqui como fazer um certificado autoassinado aqui. Aqui para você testar a conexão, aqui as configurações que você vai fazer no postgresql.conf. Deixa eu ver o que mais. Aqui no pg.hga lá. A gente vai olhar isso aqui tudo, então não se preocupe com isso agora. Mas aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar o certificado, no caso. Eu vou assinar esse certificado e eu vou utilizar esse certificado que eu criei como root aqui, no caso. Como autoridade aqui no meu servidor, beleza? Depois eu vou criar um certificado para o cliente, que vai ser a minha máquina aqui no caso, e eu vou assinar esse certificado com esse root aqui que eu copiei aqui do servidor, beleza? Então, para a gente fazer isso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, o domínio aqui já está certo, a pasta que a gente vai criar esses certificados vai ser na pasta de dados do Postgre, no caso, pode ser qualquer pasta, na verdade, mas eu quero deixar tudo dentro da pasta do Postgre mesmo. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou acessar essa pasta aqui, lá no servidor,
Deixa eu voltar aqui na minha máquina virtual. Então aqui no servidor eu vou acessar aquela pasta lá. Eu não consigo, olha que interessante, eu não consigo acessar essa pasta porque eu não tenho permissão nela, então eu vou dar um sudo su e vou acessar essa pasta, beleza. Então agora eu estou dentro dessa pasta aqui, agora sim, dentro dessa pasta eu vou executar os comandos. Isso porque eu vou configurar para o PostgRE buscar esses certificados dentro dessa pasta aqui mesmo. Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu voltar no meu VS Code aqui. Vou gerar esse certificado para esse domínio aqui, postgresql.otaviomiranda.com.br. Esse arquivo vai ser, aqui vai ser gerado esse arquivo server.csr e server.key, e a gente já corrige ele aqui já. Então voltando aqui, eu vou criar isso aqui. Se eu der um ls, você vai ver que eu já tenho esses dois arquivos aqui. E aí agora a gente vai assinar esse certificado aqui. Então deixa eu voltar aqui. Eu vou pegar esse comando aqui, ó. E aqui é importante, esse arquivo aqui tem que chamar dentro do servidor. Não tem necessidade. Eu acho que dá pra gente mudar, então não vai ter necessidade. Então, voltando aqui, vou voltar na minha máquina virtual, vou colar esse outro certificado aqui. Então, eu já tenho agora o certificado e a chave privada. Então, se você olhar, eu tenho server.crt, que é o certificado, e o server.key, que é a chave privada, que é o que é importante para a gente. Só que se você perceber, a gente tem problemas aqui no caso de permissões. A gente tem, por exemplo, esses arquivos aqui, eles pertencem ao usuário root e ao grupo root. Além disso, eles têm uma permissão aqui diferente da permissão que é requerida para esses arquivos aqui. Então, para a gente configurar isso aqui, a gente pode fazer o seguinte, chmod, no caso aqui, e aí a permissão que é para esse arquivo aqui ter é 600. Isso quer dizer que somente o proprietário dos arquivos tem acesso a eles. E depois a gente vai mudar o proprietário também. Então aqui, eu vou colocar server. Como eu só tenho esses arquivos server, eu posso colocar .all. Se você observar, são esses arquivos aqui, que são os arquivos que eu criei. Convém você observar se só tem esses arquivos seus aí mesmo quando você faz isso aqui. Mas aqui vai dar certo assim. Então, ls-lh aqui no caso, você vai ver que aqui agora as permissões foram corrigidas, mas o grupo e o proprietário aqui no caso precisam ser mudados. Então, a gente vai digitar a mesma coisa, só que aqui o comando vai ser chom, change owner, no caso aqui, e aí eu vou mudar para postgres, 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 e aí aqui é o usuário e o grupo, no caso, e aí eu vou mudar essas duas opções, esse root e root vai mudar para postgres e postgres. E aí executando, se a gente observar, agora a gente tem as permissões corrigidas nesses arquivos aqui. Então, beleza. Agora que a gente já tem esses arquivos, uma coisa interessante aqui para a gente é o seguinte. Como a gente está fazendo o certificado autoassinado, a gente vai tentar fazer a gente mesmo garantir que esse certificado é válido. Então, para eu fazer isso, eu vou copiar esse server.crt para root.crt. E aí agora eu teria, deixa eu dar um ls-la, agora eu teria, em teoria, um root aqui. Só que isso aqui, esse root seria para ser a autoridade para o meu certificado aqui. Só que eu vou utilizar o meu próprio certificado como autoridade. Por isso que eu copiei esse arquivo aqui. Beleza? E daí eu vou dar vou corrigir as permissões desse arquivo aqui também, porque ficou errado. As permissões estão certas, mas eu preciso corrigir o usuário aqui. Então, change change owner, né, no caso. Postgres, no caso, postgres, root, isso aqui. Deixa eu ver aqui, postgres e post, eu digitei errado, beleza. Então, ls, só para conferir, beleza. Então, aqui agora tá tudo certo. Então, eu já tenho aqui, em teoria, os meus certificados, só que eu não fiz o certificado do cliente. Já a gente cria esse certificado do cliente. Mas só para a gente garantir que esses certificados estão funcionando, a gente vai lá no nosso servidor e vai fazer uma configuração. Então, nano, como eu estou com sudo aqui no caso, eu estou com root, eu não preciso de sudo. Então, eu posso colocar nano /etc
/PostgreSQL. O outro lá vai ser 13 main postgre.conf. Beleza, voltando aqui, o que a gente vai fazer aqui é ir em SSL. SSL. E daí aqui eu vou mudar algumas coisas aqui. Então, aqui ele já tem o certificado. Você vê que já tinham isso aqui configurado de outra maneira. Então aqui eu vou mudar isso aqui para... Lembra que eu te falei que para a gente criar naquela pasta que a gente falou anteriormente, aqui a gente não precisa colocar o caminho, porque já está na pasta de dados do Postgre. Então aqui eu vou colocar server.crt. E aqui no key file, aqui, eu vou colocar server.key. Server.key. Beleza? Aqui no CA file, eu vou colocar o meu root.crt. Beleza? E daí salvo aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um sudo system, aliás, não preciso de sudo, systemctl restart PostgreSQL. Eita, PostgreSQL só. Beleza, reiniciado aqui, vamos ver se continua funcionando aqui a nossa conexão aqui. Então, eu vou dar um desconectar, vou mandar ele conectar de novo e ele continua funcionando normal. Beleza? Então, isso quer dizer que as nossas chaves, os nossos certificados aqui, SSL, estão funcionando aqui dentro. Se a gente olhar até pelo PSQL aqui no caso, a gente vai ver que, como foi minha senha forte aqui, a gente vai ver que ele continua tendo a conexão aqui com SSL, já criptografada aqui no caso. Beleza? Então, está funcionando. Só que o que eu quero é o seguinte, eu quero forçar que os clientes tenham que me enviar uma chave SSH para eu checar lá no servidor essa chave SSH. Então, como é que eu faço essa configuração? Voltando aqui, eu vou acessar aquele arquivo de novo. E eu vou vir aqui no caso, na verdade nem não é aqui que eu quero mexer, é lá naquele PG/HGBA lá no caso. Então aqui no caso eu vou vir em PG BA no caso, .conf, e aí aqui eu vou fazer o seguinte, ao invés de utilizar essa conexão dessa maneira aqui, eu vou utilizar host SSL, no caso aqui, beleza? Aqui eu vou permitir todo mundo que tiver um certificado válido que passe, no caso aqui. Aqui é a base de dados, né, que acesse qualquer base de dados, e aqui qualquer usuário. Aqui qualquer rede, você pode ainda limitar a rede aqui se você quiser. E aí aqui eu vou deixar MD5, mas eu vou colocar aqui na frente o seguinte. Client cert igual a 1, beleza? Agora, a gente não consegue mais conectar nesse servidor se a gente não tiver um certificado no cliente também. Então, vou dar um restart no Postgre. E aí, voltando aqui no Debeaver, você vai ver que eu não consigo... Deixa eu desconectar só para você ver. Eu não vou conseguir conectar nesse servidor. Fatal connection requires a valid client certificate. Ou seja, agora o cliente também tem que ter um certificado SSL. E aí a gente vai gerar esse certificado para o cliente e a gente vai assinar esse certificado também. Esses certificados que eu estou gerando são para a gente mesmo utilizar. Beleza? Então, por isso que eu estou utilizando o certificado do servidor como se fosse root aqui no caso. Beleza? Mais um cenário real, se você comprasse esses certificados, você poderia checar essas identidades aí. Beleza? Então, a gente vai fazer essa configuração aqui agora. Então vamos lá, vamos gerar aqui o certificado do cliente. O que eu vou fazer? Nessa pasta aqui mesmo que eu vou gerar o certificado do cliente aqui e depois eu movo ele para outro lugar aqui, porque eu já tenho acesso aqui ao root, eu já estou com sudo aqui, tá tudo bonitinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui, ó, essa parte aqui no caso, para eu gerar o certificado do cliente. Eu só vou mudar o hostname aqui. O hostname dessa máquina, eu estava olhando aqui agora, é isso daqui, ó, Luiz Otávio. Então, o hostname -A, eu vou ver o hostname dessa máquina. Então, eu vou copiar isso aqui. Daí, eu vou aqui no meu Visual Studio Code e vou mudar esse hostname aqui para o hostname da máquina mesmo. E aí, eu vou gerar isso daqui, vou executar esse comando aqui. Então, voltando aqui na nossa máquina, no caso, no servidor,
eu vou executar isso daqui, beleza? Voltando no meu Visual Studio Code, agora eu vou assinar esse certificado utilizando o root, que é uma cópia do nosso server, então por isso que eu vou utilizar o root e a server.key, no caso aqui, beleza? Se você tiver uma autoridade, um certificado de autoridade aí no caso, você vai utilizar o root, no caso, e a server key, no caso, a key desse certificado aqui, beleza? Eu vou copiar isso aqui, porque aqui já está certo o comando, e aí voltando aqui, eu vou executar isso daqui. Então, beleza, gerado, agora a gente já deve ter aqui nessa pasta, client, no caso, a gente tem o CRT, que é o certificado, aquele primeiro arquivo que a gente gerou, e aqui no caso. Eu vou mover esses arquivos aqui lá para minha home, então mv, tudo que for cliente, não client.crt, no caso, client.csr e client.key, eu vou mover lá para home, Luiz Otávio, no caso, beleza? E daí eu vou copiar aquele root, esse root que a gente tem aqui no caso, eu vou copiar ele lá para lá também, eu não vou mover ele, eu vou copiar, tá? Então, vou mover para lá. Então, indo lá na minha home, Luiz Otávio, você vai ver que eu tenho esses dados aqui, beleza? Esses todos aqui, esses arquivos aqui, né? E daí, se a gente olhar as permissões desses arquivos, esses arquivos são do root, né, no caso. Então, a gente precisa corrigir as permissões dele. Não chmod, eu vou liberar todas as permissões, no caso aqui, client.all, porque eu vou mover para o meu computador aqui, para minha máquina virtual. E eu preciso do root também. Eita. Beleza. Então, ls-la, se você observar, você vai ver que eu tenho todas as permissões nesses arquivos aqui. Todos eles aqui, beleza? Eu vou mudar também o owner dele. Então, chmod, chon, desculpa, gente. Change owner. E aí eu vou mudar para o meu usuário Luiz Otávio. Tudo que for client e root. Beleza. Agora, observando, todos esses arquivos aqui são do meu próprio usuário e tem todas as permissões aqui. E daí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu computador mesmo, como eu tenho acesso SSH nesse servidor, eu posso fazer o seguinte, ó, no meu computador eu vou acessar a área de trabalho aqui, pode ser até na minha home, eu vou vir na minha home e vou fazer o seguinte, vou dar um mkdir ca para criar uma pasta aqui chamada de ca, tá vendo aqui? CA pode ser certificados, qualquer coisa, eu coloquei CA aqui da minha cabeça. Mas aí eu vou acessar essa pasta, cd CA. Tô dentro dela. Aí eu vou acessar o servidor, então SFTP, no caso aqui. SFTP. Qual que é eu posso utilizar também o domínio que eu já tenho, né? postgresql.otaviomiranda.com.br. E aí eu vou dar um yes para conectar. E daí eu estou conectado aqui. Então esses arquivos estão aqui no servidor. Por que eu utilizei SFTP? Para eu poder baixar esses arquivos. Então eu vou dar um get, tudo que for client e root para dentro da pasta que eu já estou ali, que é, no caso, deixa eu tirar isso aqui para ver, esse root aqui. Beleza, copiei o client primeiro, agora o root. Beleza, copiei. Se eu sair daqui e dar um ls aqui, esses arquivos já estão aqui na minha máquina. Beleza? Então, esses arquivos são os que eu vou precisar aqui, no caso, para eu conectar lá no servidor. E agora, a gente pode também apagar eles daqui do servidor. Então, client, no caso, .all e root. Beleza? Então, eu não tenho mais esses arquivos no meu servidor e eles estão aqui na máquina virtual. Se a gente observar, eles estão aqui, no caso. Coloquei CA, como eu te falei, você pode colocar o nome que você quiser. Daí, se a gente voltar aqui no nosso, por exemplo, pgadmin, eu vou vir no pgadmin primeiro, porque o dbeaver vai dar um errinho com essa chave aqui, a gente já vai corrigir. Então, voltando aqui, vou desconectar do servidor e vou tentar conectar, só para você ver. Vou tentar conectar. Ele vai me pedir a senha aqui. A senha, acho que é minha senha forte. Daí, ó, o que ele falou aqui embaixo? A connection fail. O cliente precisa de um certificado válido. Então, era exatamente isso que eu queria aqui.
beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar, vou vir aqui, clicar com o botão direito, Properties, vou vir em SSL, daí aqui eu vou dar um Verify Full, beleza? Eu quero que ele cheque tudo. De Require para cima, que Require, Verify CA e Verify Full, todas são válidas aqui. Então aqui, ó, eu vou dar um Client Certificate, vou buscar o meu certificado lá no CA, então esse é o certificado, CRT, o Client Key, no caso aqui, Client Key chama isso mesmo, né, Client Key, e daí root é o nosso root lá, beleza? Eu vou dar um save, vou dar um conectar. Vamos ver o que ele vai dar de erro. Ele me pediu a senha aqui, minha senha forte. E aí ele deu um erro aqui, ó, com as permissões do arquivo. Não lembra que eu te falei que os arquivos de certificado têm que ter uma permissão específica? É por isso que deu esse erro aqui. Então vamos voltar aqui, ó. Vou abrir um terminal nessa pasta e vou fazer o seguinte, ó. Vou dar um chmod 600 em todos os arquivos dessa pasta aqui, beleza? Não ls-la, eu não preciso do A, né? Menos L aqui, você vai ver que só o dono do arquivo tem permissão no arquivo aqui, beleza? Então, por isso que a gente fez isso. Então, agora, a gente pode tentar de novo. Então, minha senha forte. E daí, aqui agora, vamos ver qual que foi o erro que ele deu. Server certificate for PostgreSQL does not match the host name. Então, beleza. Por que deu esse erro aqui? Olha que interessante. Se a gente ver as nossas configurações, eu configurei aqui, eu cliquei no lugar errado, eu configurei aqui para o IP. E o meu certificado foi gerado para o domínio. Então, deu erro aqui. Você viu, né? Então, o que eu vou fazer? PostgreSQL.otaviomiranda.com.br, beleza? Vou dar um save. Agora sim, eu vou tentar conectar. Então, agora ele me pediu minha senha forte, né? Minha senha forte. E aí, pronto, está conectado aqui, beleza? Então aqui no pgadmin a gente já corrigiu, a gente já tem conexão criptografada entre o cliente e o servidor e qualquer coisa que divergir nessa conexão vai dar esses erros que a gente acabou de ver aqui, beleza? Agora a gente precisa configurar o dbeaver, né, no caso. E daí, aqui no dbeaver, por incrível que pareça, eu acho que tem um bug nele aqui que ele não funciona exatamente com aquela chave e a gente já vai corrigir. Então, vou colocar PostgreSQL, aqui no caso no host.otaviomiranda.com.br. Então, esse é o meu host, porque eu configurei o certificado para esse host. E daí, aqui nas conexões SSH, eu vou dar use SSH. Daí, aqui no host IP, eu não preciso... Não é isso aqui não, gente. É SSL, desculpa, gente. Aqui no SSL, vou dar um use SSL. Daí aqui no root certificado é autoexplicativo, esse aqui, né, no caso. Eu vou ver aqui na minha pasta pessoal, né, se eu não me engano. Que é isso, meu Deus do céu. Minha pasta pessoal não tá aparecendo nada aqui. Deixa eu clicar aqui de novo, só para ter uma noção. Por algum motivo, a minha pasta pessoal não está aparecendo. Então, vou dar um home, /Luiz Otávio. Beleza? Aqui no meu CA, eu vou escolher root. O SSL Certificate é esse aqui, o client.crt. E o key é o key. Beleza, SSL Mode, Verify Full. E aí, vamos dar um OK. Como eu te falei, ele tinha algum erro aqui, ele não conseguia utilizar essa chave aqui, beleza? Por algum motivo. Aí pesquisando um pouco, eu descobri que eu tenho que converter essa chave aqui para o dbeaver aqui. E para converter essa chave aqui, ó, eu tenho o comando aqui que é isso daqui, beleza? Então eu vou copiar esse comando aqui, ó, e vou abrir o terminal aqui nessa pasta e vou converter esse arquivo aqui para aquilo ali, para esse arquivo aqui que foi convertido, PK8 aqui no caso. E daí eu vou mudar a chave para aquele arquivo lá. Então SSL, aqui eu vou mudar para aquele PK8 aqui no caso, beleza? Vou dar um OK e vou mandar conectar. E a gente tem novamente a nossa conexão. Vamos só fazer um teste, vou criar a base de dados. Criar uma base de dados nova aqui, vou dar um teste 3 e vou lá no meu pgadmin, acho que ele está aberto aqui, tá? Vou lá no meu pgadmin
e vou dar um refresh aqui na conexão, só para ver. Já tem o teste 3 aqui criado, beleza? Então é isso, pessoal. Agora a gente tem uma conexão segura com o nosso Postgre admin, com o nosso Postgre, né, no servidor, e a gente poderia deixar essa conexão insegura também. Então a gente viu todas as maneiras de configurar isso aqui, beleza? Eu não vou mexer em mais nada aqui. Se tiver alguma coisa, eu vou testar algumas coisas aqui. Se tiver algumas coisas aqui para fazer, eu volto e te falo. Mas é basicamente isso que a gente tinha que fazer, beleza? Então vou deixar esse tutorial aqui sim e a gente se vê no próximo. Grande abraço!